Obrigada por terem vindo. E como já deu para perceber, hoje o tema é dos mais importantes, não é? Trabalhar é preciso. Então vamos fazer uma breve história do que tem sido o trabalho. E então a relação do homem com o trabalho sempre foi conflituosa, pois revelou sempre a necessidade de um esforço. Se recordarmos a origem da palavra, a etimologia da palavra trabalho, deriva do latim, trapalion. Trapalion era um instrumento que tinha três pedaços de madeira e era considerado um instrumento de tortura, e o verbo era trapalhare. Na antiguidade grega, o trabalho era considerado uma verdadeira desonra, reservado às classes inferiores. Também do livro Gênesis, do Velho Testamento, relata que Adão e Eva, pela desobediência ao comerem do fruto da árvore do conhecimento, foram condenados a abandonar o Jardim Éden. E a penalização de Adão é o trabalho descrito como pena, que lança o homem ao sofrimento e ao suor pelo esforço da própria manutenção. Há um trecho que, no livro das Gênesis que diz: com o suor do teu rosto comerás o teu próprio pão. Tanto uma versão quanto outra apresenta-nos a visão de um homem daquela época que tinha a visão daquela época que tinham do trabalho. Era uma verdadeira pena e fonte de sofrimento. Esta visão permaneceu durante muito tempo e julgo que muitas vezes ainda permanece hoje em dia. Muitos de nós ainda consideram o trabalho como algo, como uma cruz a levar ao Calvário, mas vamos ver que se calhar não é bem assim. Ao longo da história da humanidade e do próprio planeta encontraremos o homem escravizando o homem. E afinal, qual seria a finalidade? Porquê? A subjugação do mais fraco a fim de que realize os trabalhos necessários ao sustento dos mais fortes. Portanto, usar os mais fracos em prol daqueles que já são mais fortes, quando se calhar até deveria ser o contrário. Mas será que o trabalho deverá ser considerado como um esforço ou algo penoso? Vejamos então. Felizmente, a evolução do planeta tem ajudado o homem a renovar o seu modelo de vida e a construir, ou melhor, reconstruir a sua relação com o trabalho. Hoje podemos olhar ao nosso redor e perceber que o natural é o seu exercício, não apenas em busca da contraprestação do salário, mas também de forma desapegada, tanto nos nossos lares, no cuidado direto dos nossos filhos e dos demais dependentes, e até nas nossas atividades como voluntariado, que são voluntárias, não é? Muitas vezes conciliamos inúmeras tarefas de diversas naturezas, fruto do atual estágio evolutivo da humanidade, em que buscamos desenvolver as nossas potencialidades. Vamos ver mais à frente que o trabalho é, se calhar, a ferramenta que tem a maior alavancagem na nossa evolução. A lei do trabalho é uma das leis morais considerada também nos livros dos Espíritos. O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é por si só uma necessidade. Na natureza, tudo se movimenta de forma inata e aceitamos que é natural que assim seja, correto? Mesmo nos reinos inferiores, de certa forma, tudo se movimenta em busca da manutenção e subsistência, ainda que o faça de forma instintiva e discreta. Nós não percebemos, quando lançamos uma semente à terra, ela está meses sem dar sinal de si e ela está a trabalhar para depois germinar e dar o seu fruto. Também o homem, no início da sua existência, ainda sem ter aprendido a linguagem falada, já buscava o seu próprio sustento na caça e na colheita de raízes e noutras atividades e no esforço pela própria sobrevivência. Então, o trabalho como conhecemos hoje, mas não como esforço humano pela manutenção da própria existência, é anterior à própria civilização. Mas porquê que o homem trabalha? É por necessidade, não é? E o que será uma necessidade? A necessidade, Joana de Ângeles diz que a necessidade é a consciência de que nos falta algo.
Desde o nascimento até à morte, o homem trabalha para responder às próprias necessidades. Nós já sabemos que depois também trabalha para isso. Então existem dois tipos de necessidades. As prioritárias, que são aquelas que todos nós temos, não é? Respirar, comer, dormir, beber, satisfazer os nossos principais, as necessidades primárias. As secundárias é o vestir, a habitação, o carro e aquelas coisas que nós usamos no dia a dia. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 674, eles diz-nos o seguinte: a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Através de métodos de comunicação, a própria economia estimula ao desejo incontrolável e ao aumento do consumo supérfluo. Surge-nos então uma questão que deve ser colocada. Então, e aquele homem que já possui bens suficientes para assegurar a sua subsistência, será que ele está liberto do trabalho? Então, na questão seguinte, na 679, é-nos dada a seguinte informação. Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção dos seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Eu diria que este tipo de trabalho até assume a maior importância. Se o homem a quem Deus concede bens suficientes para assegurar a sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor que teve origem no suor das suas próprias mãos, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto a parte que lhe coube, por adiantamento de maior lazer para fazer o bem. Portanto, mesmo que as nossas necessidades materiais estejam satisfeitas, nós temos por obrigação, ou devemos continuar no trabalho, porque todos nós nascemos capazes de cuidar de nós, mas nobre é quando nós, cuidando de nós, conseguimos também cuidar dos outros. E então o trabalho nunca acaba. O trabalho é tão imprescindível ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. E atenção, o trabalho nem sempre poderá ter uma remuneração material, que é aquilo que a maior parte das vezes nós esperamos. É algo em troca. Fazemos um trabalho na expectativa de recebermos algo em troca. Então a oportunidade de trabalhar deve ser agraciada, independentemente do rendimento material que daí advém. E temos como exemplo o pai, não é? Ele ainda hoje trabalha e cria constantemente, não é? E a única moeda em troca, se calhar até é o nosso bem-estar. Se calhar não, é com certeza o nosso bem-estar, não é? Então também Bezerra de Menezes, o chamado médico dos pobres, entendia o dom de ser médico dedicando a sua vida aos necessitados, independentemente dos recursos que dispunha na altura. E demonstra o desapontamento com colegas de serviço que trabalhavam focados no objetivo da conquista material, mencionando que esses não são médicos, mas negociantes de medicina. A doutrina espírita mostra-nos que trabalhar não é uma exclusividade do plano terrestre. Nas esferas superiores, a espiritualidade trabalha incessantemente para a harmonia do universo. Kardec também explica que, mesmo nos planos mais aperfeiçoados, existe a necessidade primordial do trabalho. Nestes planos mais elevados, o trabalho assume uma natureza diversa correlacionada ao grau de desenvolvimento já alcançado. Não interessa qual é o nosso estádio. O que interessa é que nós abracemos o trabalho de forma... agraciamos, como se fosse um dom, como se fosse uma dádiva. E embora muitas das vezes, nós hoje no dia-a-dia, muitos de nós, quando vamos para o trabalho, não vamos muito contentes, nem muito satisfeitos, mas importa perceber a oportunidade que estamos a ter e ter
e ter a consciência de que podemos mudar, mas temos que continuar a trabalhar. Portanto, esse sentimento é algo que é fruto daquilo que estamos a viver agora, mas não é aquilo que nós mesmo mudando de trabalho e termos felizes com aquilo que estamos a fazer, não vamos parar de trabalhar, não é? Então, nas esferas mais evoluídas, a ociosidade seria um suplício em vez de um benefício. Portanto, aqueles que já estão mais evoluídos entendem, por ter tanta necessidade de trabalho, entendem que a ociosidade é algo que prejudica, é algo prejudicial. Obviamente que o descanso, e como vamos ver mais à frente, é algo fundamental no trabalho, não é? Então, mas na questão 683 é perguntado isto mesmo: mas haverá limites para o trabalho? E é-nos dito: o limite do trabalho é o limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem e assim cabe a ele impedir que haja excesso de trabalho, pois todo o abuso que se cometa, quer imposto pelo próprio interessado, quer pela sujeição a quem submete o seu próximo, configurar-se-á em transgressão à lei de Deus e, felizmente, também começa a ser visto como transgressão à lei do homem, porque nós temos uma coisa que se chama direitos do trabalhador, que fomos conquistando ao longo do tempo. E, em alguns casos, ou em quase todos, vamos ter fé, também é uma transgressão à lei humana. O homem consciente dos seus deveres deverá mobilizar todos os recursos disponíveis ao seu alcance para evitar a exploração do seu semelhante através de uma sobrecarga de trabalho, concorrendo assim para que haja justiça social. Os excessos em algumas regiões da Terra e em algumas circunstâncias de alguém que utiliza a força dos trabalhadores, impondo aos seus subordinados um excesso de trabalho, com certeza que incorre numa má e irresponsável ação, já que todo aquele que tem o poder de liderar responderá pelo excesso do trabalho que imponha aos seus subordinados, e isso é uma transgressão à lei do Pai Celestial. A lei do trabalho é, então, uma lei divina, lei de Deus. As leis do direito do trabalho são leis humanas, portanto, falíveis e imperfeitas. No entanto, conseguimos sentir evolução neste campo com as diversas conquistas dos direitos dos trabalhadores, como foi a abolição da escravatura, a imposição do descanso obrigatório. Obviamente que ainda há muito a fazer, não é? Mas já evoluímos muito nesse campo também. Sem dúvida que o repouso serve para reparar as forças do corpo, e é também necessário e até obrigatório. É necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Trabalhar só não é suficiente. Também temos de trabalhar através do foco, de criarmos estrutura mental, projetarmos aquilo que queremos ser amanhã e no dia seguinte. E isto é o que nos diz a questão 682. No livro dos Espíritos, a propósito da necessidade do repouso. Portanto, é algo absolutamente imprescindível. Atenção, repouso não tem nada a ver com ociosidade. Portanto, a ociosidade é algo que não trabalho que não vale a pena, não me apetece fazer nada, não faço. Repousar é regenerar forças após o trabalho para depois começarmos a nossa tarefa. Então, uma outra questão muito interessante é a seguinte: mas o que fará o idoso que precisa de trabalhar para viver e não pode? Então, é-nos dito o seguinte, na questão 685. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo e é a lei da caridade. O trabalho é analisado, então, neste contexto, como um processo no percurso do objetivo maior desta nossa existência atual: amar ao próximo como a si mesmo. Jesus foi o próprio exemplo vivo da prática da lei do trabalho, pois viveu para o serviço ao próximo.
Podemos entender o trabalho como o caminho para reforçar as nossas virtudes, e é com certeza a maior ferramenta que está ao nosso alcance. Pois não basta apenas viver a vida baseada nos prazeres e na busca dos desejos, mas é necessário criar, produzir, isto é, trabalhar, criar valor. O trabalho, portanto, não deve ser entendido somente como meio para obter o sustento ou ampliar os bens materiais, mas sim como fator fundamental à construção de valores morais obtidos no relacionamento com o próximo. É no desenvolvimento desta educação moral que consiste a arte de formar o bom caráter, criando bons hábitos e boas rotinas. O trabalho não é só algo individual, que satisfaz apenas as nossas necessidades e que constrói o nosso conforto, que obviamente que é importante, mas tem um papel fundamental que é a socialização. Nós, quando trabalhamos, a maior parte das vezes não trabalhamos sozinhos, ou podemos trabalhar em períodos sozinhos, mas quando trabalhamos em equipa, mas também trabalhamos, se calhar, para um fim que envolve outras dimensões, onde estão envolvidas outros parceiros, não é? Então, a essência da alma, isto é, do espírito encarnado que anima um corpo, dá-se através do trabalho neste plano, no aperfeiçoamento de nós mesmos, pela extinção do egoísmo e do prejuízo ao outro, mas também na construção de um planeta regenerado. Às vezes nós, no nosso dia-a-dia, andamos tão distraídos que não conseguimos entender pequenas tarefas nossas e deixamos o trabalho remunerado de lado. Mas se calhar se nos virarmos para a caridade, conseguimos perceber que é mais fácil perceber com um pequeno gesto nosso. Às vezes basta só um olhar, um sorriso, uma palavra, uma atenção. Vai ter um impacto gigantesco na vida do outro. Pode transformar vidas, inclusivamente a nossa. Portanto, é preciso nós focarmos na nossa essência, constantemente, se possível. Eu sei que isso é difícil, eu ainda não consigo fazer e se calhar muitos de nós também não conseguem, muitos de vocês também não conseguem, mas se nós pensarmos sobre este prisma, conseguimos entender a importância de cada um numa sociedade ou num grupo, pode ser de trabalho, numa profissão. O trabalho é, então, sem dúvida, a maior alavanca na evolução. Sem trabalho, o homem permanecia naquilo a que chamamos de infância intelectual. Então, existem 3 tipos de trabalho. O trabalho material, moral e espiritual. Mas para que servem? Já falámos que o trabalho é um processo de evolução e acabámos de ver também que se configura sobre os 3 aspectos principais, não é? O material, o espiritual e o moral. Então vamos analisar cada um deles. Através do trabalho material, propriamente dito, o homem dignifica-se no cumprimento dos deveres para consigo mesmo. É impressionante que, quando nós falamos em trabalho remunerado, se calhar nós nunca pensamos nisto, mas a primeira satisfação que é recebermos o nosso salário. Pois somos livres de fazer o que quisermos deles, não é? Mas é nossa, é individual. Portanto, no cumprimento de deveres para consigo mesmo e para com a família que Deus lhe confiou, porque também é a responsabilidade nós tomarmos conta, pelo menos, da nossa família. E também olhamos para a sociedade em que participamos, não é? Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade para com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. Já no campo da atividade moral, lutará para adquirir as qualidades mais elevadas. Também se entende por trabalho o trabalho interior. Olharmos para dentro. Trabalhar as nossas próprias imperfeições e vícios é a nossa principal obrigação, a fim de evoluirmos no caminho da perfeição. Este, se calhar, é a nossa primeira responsabilidade. É cuidar daquilo que somos. E esse trabalho
Muita gente só pode substituir-nos em muitas tarefas, mas neste temos que ser mesmo nós. Ora, então, o trabalho é sempre um veículo de renovação e é um processo dignificante, cujo exercício faz com que o homem se eleve, elevando a humanidade com ele. Ele não evolui sozinho, evolui se os companheiros evoluírem com ele. Então, no livro Convites à Vida, a Joana de Ângeles deixa-nos algumas mensagens interessantes acerca do trabalho. E ela diz assim: sejam quais forem as possibilidades sociais ou económicas, trabalha. Trabalhando, estarás menos vulnerável à agressão dos maus ou à leviandade dos maus. O trabalho é mensagem de vida, colocada na direção da criatura para construir a felicidade que todos perseguimos. O trabalho não é castigo, mas sim a oportunidade de progresso, de evolução e, consequentemente, busca da felicidade. É através do trabalho que acontece o progresso do ser humano, pois o trabalho visa conservar o corpo e desenvolver o pensamento. Também através da consciência com outras pessoas há um crescimento pessoal e coletivo, pois uns aprendem com os outros. Então, depois de ouvirmos isto, eu acho que já vai ser fácil responder a esta pergunta. Será que só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Obviamente que não. E ela diz-nos o seguinte: toda a ocupação útil é trabalho. Todas as tarefas tudo o que fizermos em prol do bem e que seja útil é trabalho. Sejam elas atividades intelectuais, morais, e é neste sentido que se diz que o espírito também trabalha. O trabalho em si é consequência da nossa própria natureza física, impondo-se como um meio de superação e realização. Ao mesmo tempo, é o mais apropriado recurso para aprimorar e ampliar a nossa própria inteligência. Sem o trabalho, o ser humano permanecia no estado primário da inteligência, incapaz de se libertar para alcançar a maturidade espiritual necessária. Trabalhar é preciso mesmo. É preciso e podemos olhar para isso com alegria, desde que nos entendemos a nós e entendemos o propósito da vida. E há sempre uma oportunidade de mudança, quer seja por dentro, quer seja por fora. Às vezes é difícil, mas é possível. O trabalho é dom da vida, que dignifica e mantém o homem em evolução. Em toda a parte, o trabalho impõe-se como lei que mantém o equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio. E os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Também numa outra obra de Joana de Ângeles, que foi psicografada por Divaldo Pereira Franco, e eu aproveitaria para transcrever, vou ler mesmo, porque achei tão bonita, é um bocadinho longa, mas vou ler porque acho que toda a gente devia conhecer. Ela reserva uma parte que se chama A Bênção do Trabalho. Então ela dá-nos a seguinte mensagem: sob pretexto algum te permitas a hora vazia, justificando o cansaço ou o desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo. Evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Se supões que todos se voltam contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade, que falará com mais eficiência do que as tuas palavras. Coagido pela estafa, muda de atitude mental e renova a tarefa.
surpreendente com motivação nova para o prosseguimento ideal. Vitimado por injunções íntimas, perturbadoras, enraizadas no teu passado espiritual, redobra esforços e atua confiante. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina na vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento, nem o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Maledicências e intrigas, vaidades e presunções, calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietação e medo, pensamentos deprimentes e tentações nascem e se alimentam durante a hora vazia. Os germes criminosos de muitos males que pesam negativamente sobre a economia da sociedade se desenvolvem durante os minutos de desocupação e ociosidade. Os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo. Atarantados pela indulgência e pela inutilidade que fundamentam o egoísmo e desenvolvem a indiferença, o trabalho se alicerça nas leis do amor que regem o universo. Trabalha o germe no solo, o homem na terra e o pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio. O aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos humanos. A vida se agita em toda a parte. O movimento é lei universal em tudo presente. Não te detenhas a falar sobre o mal, atua sobre o bem. Não te escuses à glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Cada momento sabiamente aproveitado adiciona produtividade na tua sementeira de esperança. O trabalho de boa procedência em qualquer direção produz felicidade e paz. Dele jamais te arrependerás. Não esperes recompensa alguma pela sua execução. Produze pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração de Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todos nós, como o Pai Celeste, que até hoje também trabalha e eu trabalho também. Então, eu espero que tenham gostado deste pequeno momento e que nos permita olhar para o trabalho de uma forma diferente, principalmente com alguma amizade e com alguma alegria. Então, muito obrigada.